dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 4, vamos fazer essa leitura em pé, se você puder ficar em pé, se você não puder, com a mesma reverência, que é sentado. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, que diz assim: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar toda a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Pai, mais uma vez queremos nos colocar diante da tua presença e suplicar por graça e misericórdia. Precisamos, ó Deus, ser tocados pelo teu Espírito. Necessitamos de ouvir a tua voz, necessitamos da ministração do teu Espírito ao nosso coração. Precisamos compreender o que tu queres falar conosco, e em compreendendo, precisamos aplicar e praticar também na nossa vida. Seja conosco, seja propício a nós, pecadores, nessa noite. Em nome de Jesus, suplicamos agradecidos. Amém. Assentados. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deus é bom, amém? Amém. Glória a Jesus. Glorificar a Jesus pode aqui, viu? Onde você quiser. Sinta-se à vontade. Muito bem. Nós estamos diante do texto que inaugura aquilo que nós poderíamos chamar as aventuras do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, sobre, por todo mundo conhecido, na época em que a igreja cristã começou a se desenvolver. Eles já tinham pregado em Jerusalém, sempre dirigidos pelo poder do Espírito Santo, as pessoas estavam se convertendo, o Evangelho tinha chegado a Samaria, a porta do Evangelho tinha sido aberta para os gentios, não é? A igreja já estava agora em Antioquia, uma igreja estabelecida, e essa igreja de Antioquia formou um quartel-general, um lugar onde os missionários poderiam ser enviados. E agora a igreja precisava então iniciar a sua missão, iniciar o projeto de obedecer a palavra de Cristo, que era levar o Evangelho a todos os confins da terra. Porque Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão estava posta, a missão estava dada, e o Evangelho agora precisava ir até os confins da terra, chegando até nós aqui, onde nós estamos hoje. Mas quando isso começou, o texto que nós lemos fala que, a partir do verso 4, aí, se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta, e a gente vai acompanhar juntos. Barnabé e Saulo, eles são enviados pelo Espírito Santo. Esses homens que serviram ao Senhor, que estavam na igreja, que eram considerados mestres, que eram considerados apóstolos, que eram considerados profetas, eles agora saem enviados pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus é o Espírito que sempre nos leva a nos mover. É impossível nós estarmos cheios
permanecermos parados. É impossível estar cheios e desfrutar do Espírito Santo e permanecermos inertes. E é impossível também viver uma vida de inércia, de improdutividade, querer ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus não desperdiça recursos. Deus, Ele envia recursos, Ele envia unção, Ele envia o poder, Ele envia as suas ferramentas, os seus dons, Ele capacita os seus filhos para que esses se movimentem em direção ao propósito, em direção à missão. Então só existe uma maneira de experimentar o poder de Deus, é estar disposto a ser movido por Ele. Então, se você e eu queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar dispostos a nos movimentar. Porque nós vemos sempre no livro de Atos a igreja em movimento, a igreja não para. A igreja está orando em Jerusalém, os apóstolos estão pregando em Jerusalém, os apóstolos estão indo ao templo para orar, os apóstolos estão curando os coxos dos enfermos, eles estão indo para a prisão, eles estão testemunhando diante do sinédrio. Estevão está operando sinais e maravilhas, e Felipe está pregando em todos os lugares, pregando inclusive com o eunuco no caminho de Gaza. Depois ele vai para Cesareia, aonde ele vai pregando, ele é achado em Azoto, vai pregando até chegar em Cesareia. O apóstolo Pedro está pregando em Jope, ele está pregando, ressuscitando mortos, curando enfermos, anunciando o Evangelho, e a igreja está sempre em movimento. A igreja precisa ser um corpo vivo e um corpo em movimento. Ser cristão é estar em constante movimento. E aqui a igreja levanta Barnabé como um grande líder. Barnabé, filho da consolação, um homem que cuidava das pessoas, tinha um carinho especial por cuidar daqueles que estavam iniciando na fé, um fazedor de discípulos, um formador de obreiros. Ele está liderando a igreja, ele é um líder na igreja, está iniciando o apóstolo Paulo no seu ministério, e até então, nesse texto que nós vemos ainda, é chamado de Saulo, e somente até aqui, porque a partir desse texto não vemos mais o nome Saulo. A partir de aqui, Paulo começa a ser chamado só pelo seu nome romano, em todo o restante do livro de Atos e também nas suas cartas. Mas Barnabé está liderando, e eles são movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que movimenta os seus obreiros. O Espírito Santo é aquele que nos faz caminhar. Se nós estamos parados na fé, se nós estamos parados no ministério, se a nossa vida espiritual está improdutiva, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que movimenta, é aquele que move. E eles são enviados pelo Espírito. Eles vão caminhando em direção a Seleucia, uma cidade que tinha um porto que ficava mais ou menos 25 quilômetros de Antioquia. E ali eles vão e embarcam para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre era a terra natal de Barnabé. Então nós vemos aqui que Barnabé e Saulo, eles estão sob a orientação do Espírito Santo, e a orientação do Espírito para Barnabé é: volta para casa, Barnabé. A orientação do Espírito Santo para Barnabé é a mesma de Jesus para o endemoniado, ou ex-endemoniado gadareno. Aquele homem, ele é liberto dos seus demônios, as legiões saem dele, e ele quer seguir Jesus. E Jesus fala para ele assim: não, volta para sua casa e conta para os seus parentes como Deus teve compaixão de você. E diz o texto bíblico que ele vai de cidade em cidade por toda a Decápolis, anunciando e testemunhando do amor de Deus e da libertação que ele recebeu. O Espírito Santo envia Barnabé de volta para casa. Barnabé vai para Chipre. Quando você lê lá no início do livro de Atos, fala que Barnabé era cipriota. Ele era natural da ilha de Chipre. Ele tinha vendido a propriedade, tinha entregado aos apóstolos, estava ali em Jerusalém, estava por Antioquia, naquele movimento da igreja iniciante. Não sabemos se ele estava já há algum tempo vivendo naquela região, ou se tinha vindo a Jerusalém no dia de Pentecostes para a festa, e por ter experimentado o poder do Espírito, tenha ficado por ali. Não sabemos ao certo, mas o fato é que Barnabé volta para casa. O melhor jeito de começar a pregar o Evangelho é em casa. É o primeiro lugar onde nós testemunhamos de Deus, para a nossa família, para os nossos. E Barnabé vai junto com Saulo, e eles vão para a ilha de Chipre. Eles chegam à cidade de Salamina, que é uma cidade portuária muito importante, talvez a maior cidade da ilha, e eles começam a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, porque o melhor jeito de a gente começar a anunciar o Evangelho e falar de Jesus é para as pessoas
anunciar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus. Nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos num país de maioria cristã. Todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar de Jesus de algum jeito. Todo mundo no nosso país já tem uma certa noção de quem é Deus. Muitos, e talvez a maioria, não tenham tido nenhum encontro verdadeiro com Jesus. Não tenham tido encontro verdadeiro com Deus, mas são pessoas que precisam ser evangelizadas. São pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. São pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nesse processo, Barnabé e Saulo, eles vão anunciando a palavra do Senhor na terra natal de Barnabé, na maior cidade, a cidade mais importante daquele lugar, no lugar onde as pessoas tinham certa afinidade com eles, e eles tinham também um auxiliar, que era João Marcos. João, jovem, um rapaz que talvez fosse recém-convertido, mas que embarca com eles nessa viagem missionária e está sendo treinado para se tornar aquele que escreveu o nosso evangelho mais antigo, o primeiro evangelho. Talvez o evangelho que Lucas e Mateus usaram como base para escrever os seus relatos também a respeito da obra e vida de Jesus Cristo. Eles estão preocupados em anunciar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem, mas também ajudar aqueles que estão começando na fé. Irmãos, nós vamos tirando algumas lições importantes desse texto da nossa vida. Primeiro que, se nós quisermos ter uma vida produtiva, nós precisamos estar sob o domínio do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a voz do Espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Precisamos desfrutar da presença do Espírito Santo. A vida cristã sem o Espírito Santo ela é morta. A vida cristã sem essa presença e esse ouvido pronto para ouvir, e essa disposição para caminhar sobre a unção do Espírito Santo, ela é inerte, ela é improdutiva. É só religião, é só religiosidade, não nos levará a lugar algum, é perda de tempo. Por isso eu e você precisamos hoje clamar a misericórdia do Senhor, para que nós possamos ser dirigidos por esse mesmo Espírito. E pedir para que esse Espírito nos encoraje, nos dê desejo, vontade, ânimo para anunciar a palavra de Deus antes de qualquer lugar da nossa casa, para os nossos familiares, do ambiente que nós convivemos, para as pessoas que nós já conhecemos, para ambientes e contextos onde nós já compreendemos como funciona. Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como está no nosso texto até aqui, eles têm essa preocupação, eles são ouvidos pelo Espírito Santo para isso. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você não conhece Jesus como seu Salvador, procure alguém perto de você para te ensinar o Evangelho. Há pessoas perto de você que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus, entregaram sua vida a Cristo, eles estão intimidados em testemunhar de Jesus para você. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não entregou a vida para Jesus, aqui ou à distância, onde quer que você esteja, arrependa-se dos seus pecados. Jesus está voltando, o fim está próximo, a mensagem de arrependimento é para você hoje, e você precisa ouvir o Evangelho, você precisa entregar sua vida a Jesus, porque senão você estará eternamente condenado. Porque não existe outro meio de salvação a não ser através de Cristo Jesus. E tem pessoas perto de você que já conhecem o Evangelho, mas não se encorajam de testemunhar. Então procure essa pessoa, procure alguém que você perceba que conhece Jesus, me fale do Evangelho, me fale de Cristo. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ser salvo. E se você já entregou sua vida a Cristo, seja cheio do Espírito Santo para testemunhar com poder e com autoridade, para que outros possam conhecer o Evangelho através de você. Será muito triste, irmãos, se isso for possível, um dia da eternidade nos encontrarmos com pessoas que vão dirão para nós assim: você sabia que Jesus não me falou nada? Eu vim contar o testemunho de alguém que trabalhava numa certa empresa, atendia um cliente durante mais de 20 anos. Um dia, para sua surpresa, o cliente aparece na igreja. O cliente olha para ele e fala: você aqui? Ele disse: sim, eu pertenço a essa igreja. E o cliente fala assim: há quanto tempo? Sim, há mais de 20 anos.
Falei assim, por que você não me chamou? Por que você não me convidou? Ele estava ali naquele momento porque outra pessoa tinha convidado. Aquele homem falou assim, eu sempre tive um bom relacionamento com você, mas nunca desconfiei que você fosse cristão, fosse nessa igreja aqui. Hoje eu vim aqui como eu poderia ter vindo antes. Ouvi um outro relato de um pastor daqui da nossa cidade, uma grande igreja da nossa cidade. Foi cortar cabelo na barbearia, que é de um dos irmãos da igreja. O irmão estava contando assim, pastor, acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar agora. Pastor, eu estava desesperado. Minha esposa tinha acabado de ter um aborto espontâneo e nós não sabíamos o que fazer. Saímos para a rua desnorteados e encontramos a igreja, entramos na igreja. E ali Deus falou conosco, nós entregamos nossa vida a Jesus e estamos servindo ao Senhor. Só que eu descobri uma coisa, nessa igreja tem um monte de cliente meu que nunca falou de Jesus comigo. Foi um momento de desespero. O Senhor me levou para essa igreja. Mas os meus clientes nunca falaram de Jesus comigo. Irmãos, as pessoas estão aguardando. Os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Ah, pastor, mas eles já sabem. Mas o nosso papel é continuar falando. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir ficar calado. Você vai continuar falando. Mas o texto continua dizendo que Barnabé e Saulo, eles pregam em Salamina, que é a principal cidade, a cidade maior daquela ilha, mas eles vão atravessando toda ela, eles vão anunciando por todos os lugares, porque não é só no ambiente familiar, não é só no ambiente onde eles são conhecidos e reconhecidos que eles estão dispostos a pregar e a anunciar o Evangelho, mas eles vão caminhando por toda a ilha e chegam na capital da ilha, que é a cidade de Pafos, aonde estava a sede do governo. A ilha de Creta era uma província senatorial de Roma. Quando você olha para Jerusalém, Jerusalém era uma província romana ligada diretamente ao imperador. Pilatos e os que o sucederam eram procuradores romanos, eles eram representantes do imperador, eram províncias ligadas diretamente ao imperador. Porém, a ilha de Creta já era uma província ligada ao Senado romano, e quem governava a ilha em nome do Senado era o procônsul, e o nome do procônsul era Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo, ele ouve falar a respeito de Jesus, e também na ilha havia um certo judeu, um falso profeta, um mago chamado Bar Jesus. Bar Jesus significa filho da salvação. Um homem que alegava ter o poder de levar as pessoas a Deus. Mesmo sendo judeu, mesmo professando a lei judaica, praticava coisas que eram absolutamente proibidas pela lei. Mas esse homem era falso profeta, estava perto do procônsul, ele tinha uma certa influência, e esse procônsul, um homem muito inteligente, ele resolve chamar Barnabé e Saulo porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Mas o fato do procônsul ser um homem inteligente, querer ouvir a palavra do Senhor, é uma ameaça para aquele que prega a falsidade. E o tal do Bar Jesus, ele não quer que o procônsul se converta. Provavelmente ele tinha livre acesso ali na corte, provavelmente ele recebia alguns favores do governador, provavelmente ele tinha alguns privilégios que outras pessoas não tinham, pelo fato de alegar ter sobre ele um poder sobrenatural. E ele tentava tirar vantagem disso. E aí Barnabé e Saulo, eles começam a anunciar o Evangelho, começam a pregar para o Sérgio Paulo, mas o tal do Elimas, ele não quer. A tradução do nome Bar Jesus do hebraico para o grego é Elimas, que é mago, não é? Ou uma pessoa iluminada. Ele quer se opor ao Evangelho e ele quer afastar da fé ao propósito. Pregar o Evangelho nem sempre será fácil. Anunciar o Evangelho nem sempre vai ser livre de resistência. Pessoas vão tentar de alguma forma desmoralizar a mensagem e desmoralizar o mensageiro. Nós não sabemos o que o Elimas fazia. Nós não sabemos o que esse Bar Jesus fazia, como ele queria afastar o Sérgio Paulo da fé. De repente o Paulo chegava lá,
junto com o Barnabé e o Saulo. Nós vamos falar com o Proconsal e está dormindo. Então beleza, Deus não vai acordar? Não, ele não vai acordar, vai ficar dormindo. Aí chegava no dia seguinte, a gente veio para falar com o Proconsal, ele está ocupado, está no telefone. Ele não pode atender agora, está numa reunião, uma videochamada com o presidente do Senado romano. Não vai poder atender agora. Não sabemos qual é a resistência. Então, de repente, o cara assim, nós queremos falar com... Não precisa, eu já sou autoridade aqui, vocês nem sabem quem é, vocês não vão falar com ninguém. E o Sérgio Paulo querendo ouvir, ele querendo impedir. E vai ser assim, quando você tentar falar de Jesus em algum lugar, talvez resistências aconteçam, talvez barreiras apareçam. E aí, então, o que acontece com o Barnabé e com o Saulo? Eles vão embora, eles resistem, eles desanimam, eles olham para o Senhor e falam assim: eu tentei, mas o cara não quer deixar, não é culpa minha. O Senhor está vendo que eu tentei, o Senhor está vendo que eu fiz o que eu podia. Mas na verdade o que acontece é algo surpreendente, porque Paulo agora ele começa a assumir a proeminência. E no verso 9 diz assim: mas Saulo, também chamado Paulo, não é? Nós temos um cântico assinado que muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformando foi em Paulo, pois achou ele a roda dos céus. Não é? A letra é maravilhosa, mas o Saulo não foi transformado em Paulo. Saulo sempre foi Paulo. Era comum que judeus que tinham dupla cidadania também tivessem dois nomes. E Saulo também era chamado Paulo. Era o nome romano do Saulo, do grande fariseu Saulo de Tarso. Então ele era Saulo Paulo. E agora aqui Lucas fala assim: mas o Saulo, que também é chamado Paulo, talvez para dar uma certa afinidade com o procônsul romano, de repente o Paulo fala assim: ô procônsul, a gente tem o mesmo nome, a gente é chará. O senhor é o Sérgio Paulo e eu sou o Saulo Paulo. Nós temos o mesmo nome, olha que coincidência. Mas ele, diante daquela oposição toda, ele cheio do Espírito Santo, ele olha firmemente para o Elimas e ele profere ali uma sentença. Ele fala assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Esse agora, quando o Senhor estará contra você, você vai ficar cego. Não para sempre, por algum tempo. E imediatamente aquele homem fica cego. Irmãos, que falta para fazer essa autoridade na vida dele? Que falta que faz a palavra que nós falamos ser acompanhada do poder do Espírito Santo na nossa vida? Colocar a mão sobre os enfermos e serem curados. Olhar para uma pessoa que está possessa de demônios e repreender em nome de Jesus, essa pessoa fica liberta. Orar para uma pessoa que está aflita, angustiada, em depressão, e o Senhor, o Espírito Santo levantar essa pessoa para ser restaurada. Falarmos com autoridade, pregarmos com autoridade. Manifestarmos o poder de Deus na nossa vida. E Deus atuar através de nós. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles eram conhecidos porque a mensagem que eles pregavam era autenticada pela manifestação do poder do Espírito Santo. E não existe barreira, não existe oposição, não existe contrariedade que possa resistir ao poder do Espírito Santo na vida do cristão verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Se eu e você não temos tido poder, não temos tido autoridade, não temos tido credibilidade para levar o Evangelho para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para pessoas que nós atendemos no nosso trabalho, para as pessoas que nós não conhecemos, mas que precisam do Espírito Santo, é porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos, que é uma vida plena, cheia do poder do Espírito sobre nós. Porque agora o Saulo não se preocupou mais se ele era o segundo na caravana missionária. Ele simplesmente, impulsionado pelo poder do Espírito, ele tomou uma atitude. Ele falou assim: eu não vou aceitar isso não.
Eu não vou aceitar que o diabo faça com que a mensagem do Evangelho caia por terra. E ele repreendeu em nome de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. E na hora, Deus responde com poder e com autoridade. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja revestida com a autoridade do poder de Deus. As pessoas precisam ver a presença de Deus em nós. Nós temos vivido um tempo em que ser cristão é mais motivo de chacota, de zombaria, do que de respeito. Nós já vivemos tempo em que a igreja não é mais respeitada, a igreja não é mais reconhecida. E precisamos resgatar isso, amém? Mas não vai ser fazendo postagem na internet que a gente vai conseguir, não vai ser organizando protesto, não vai ser fazendo passeata. Isso é um de cada vez, um em cada lugar, todos juntos, em todos os lugares, a todo tempo. É cada cristão, vivendo cheio do poder do Espírito Santo, que vai fazer a diferença no mundo. A gente não precisa de partido político, a gente não precisa de bancada no Congresso, a gente não precisa de organizar todo mundo numa denominação só. O que a gente precisa é cada um de nós viver o poder do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu preciso me contextualizar, eu preciso me ambientar no meio que eu vivo, porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas eu tenho que fazer como Paulo, coisa que Paulo nunca disse, tá? As pessoas dizem que falam o que ele disse. De fazer de fraco para ganhar os fracos, de fazer de touro para ganhar os touros, de fazer de lobo para ganhar os lobos. E aí eu vou entrar no pecado do lobo, vou entrar no pecado dos fracos, vou viver o que eles vivem, para que eu possa anunciar o Evangelho para eles. Nunca essas pessoas vão respeitar você. Irmãos, o mundo não respeita a gente pela metade. O mundo respeita a gente de verdade. Eles podem até zombar de você, eles podem até não querer ouvir você, mas na hora do aperto você eles vão poder. Na hora que a coisa entorta para o lado deles, eles sabem aonde procurar a solução para os problemas. Mas senão eu vou ouvir uma pessoa dali e eu sei que eu vou dar uma palavra de verdade. Nós precisamos da autoridade e do poder do Espírito sobre a nossa vida. E aquele que era o filho da salvação, que se chamava o filho da salvação, o mago, o encantador, agora está cego, tentando procurar ajuda, alguém que guiasse pelas mãos. O Espírito Santo leva, através da vida do apóstolo Paulo agora, aquele que estava sendo o instrumento do diabo para tirar a credibilidade da igreja, a perder toda a credibilidade, a ponto de nem conseguir andar sozinho mais. Porque quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, as barreiras caem. É só questão de tempo para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E o texto termina falando que o procônsul viu o que havia acontecido e creu. Mas ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele não ficou maravilhado com o milagre que aconteceu. Ficou maravilhado com a palavra. O fato de milagre ter acontecido foi um instrumento para levá-lo a ouvir a palavra. Porque o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos ser portadores da palavra, anunciadores da palavra. Porque a gente muitas vezes quer se apresentar como cristão, mas não pregamos a palavra. As pessoas precisam conhecer a palavra, precisam conhecer o Evangelho. O que deixou o servo Paulo admirado, maravilhado, não foi o milagre. Não foi o fato do Bar Jesus ficar cego. Mas ele gostou mesmo de ouvir a palavra. Porque o Evangelho encanta. O Evangelho liberta. O Evangelho leva as pessoas a compreender quem elas são, quem Deus é, o que Deus fez por elas e que as aguarda na eternidade. A gente é um povo da Bíblia, irmão, amém? Já conversei com pessoas que me perguntaram qual é a sua opinião a respeito do assunto tal. Eu disse assim: olha, eu falo bem a verdade, você não tem opinião. Porque o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu deixei de ter opinião, não tenho opinião nenhuma mais.
Mas eu sei o que a Bíblia diz sobre isso. E o que está na Bíblia é isso. Certo homem disse para mim uma vez assim: eu estou com um problema. Eu arrumei uma amante, e a amante está levando muito a sério o relacionamento, e eu não quero largar para o casamento, eu amo minha esposa também e tal. E eu não sei o que fazer. O que você acha? Eu não acho nada. A Bíblia diz que você está fazendo é pecado, você tem que se arrepender disso aí. Pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para essa moça que você está enganando, enrolando. Tem que se converter e parar com isso aí. Isso aí é pecado. Se não se arrepender, você vai para o inferno. Não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia que diz, não é a minha opinião, não. Eu não sei o que eu faria no seu lugar, não sei o que está no seu lugar, não sei o que eu faria no seu lugar, eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que isso é pecado. Eu tenho que se arrepender e parar com isso. Porque é o Evangelho que vai falar com o coração das pessoas. Não é o que eu acho, que eu desejo achar. Não é a minha opinião, não é a minha filosofia, mas é a palavra de Deus. O Evangelho transforma. O procônsul se converteu? Cremos que sim. Porque o livro de Atos todo fala que trata a conversão como crença. Aqueles que creram, na verdade, são aqueles que se converteram. Não fala nada sobre o batismo dele, não fala nada sobre o discipulado dele, sobre o que aconteceu depois. Mas diz que ele creu. Então nós podemos afirmar que ele se converteu. Então aqui, Barnabé e Saulo, levados pelo Espírito Santo, voltam para a terra natal de Barnabé, anunciam o Evangelho a judeus, anunciam o Evangelho a gentios, são confrontados por um filho do diabo que quer perverter o Evangelho, a palavra do Senhor, mas cheios do poder do Espírito Santo. Eles combatem a oposição ao Evangelho, pregam a palavra do Senhor, e por causa da palavra, alguém importante naquele lugar pode crer e ficar maravilhado. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós precisamos hoje buscar o poder do Espírito na nossa vida, sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Para onde a gente vai? Para onde o Espírito Santo mandar? O que Deus quer que a gente faça? Vamos ouvir a voz do Senhor. O ano está começando. Qual é o planejamento para esse ano? Primeira coisa é ouvir o Espírito Santo. Para onde, Senhor? Para que lado? Como eu vou fazer? O que nós já sabemos é que não é para preparado. Nós sabemos é que esse ano não pode ser mais um ano em que nós não tomamos nenhuma atitude com relação à nossa vida cristã, à nossa família, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos. Precisamos tomar uma atitude, precisamos ouvir a voz do Espírito. O que essa história tem a ver conosco? Tem a ver que, dirigidos pelo Espírito Santo, precisamos nos movimentar. Vamos começar por aqueles que estão mais próximos de nós, mas também vamos alcançar aqueles que estão mais longe. Não importa se são pobres ou ricos, se são importantes ou desconhecidos. Importa que nós estejamos à disposição do Espírito de Deus para continuar caminhando. A ilha de Creta era grande. Creta? Não é Creta, é Chipre. A ilha de Chipre era grande. De Salamina, onde eles desembarcaram, até Pafos, fizeram 30 quilômetros de caminhada. Você veja que perderam de carro, de pé, bicicleta. Quanto tempo de caminhada? Eles caminharam 30 quilômetros para encontrar o Sérgio Paulo. E antes do Sérgio Paulo ainda tinha o filho do diabo lá, o Paulo do Pai de Jesus. O que essa história tem a ver conosco? Não espere vida fácil. Espere facilidade nesse ano. Não espere. Posições virão. Controvérsias, ataques. Mas uma coisa é certa. O maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém?
rapazinho levanta cedo, vai lá tirar água do poço para fazer café, o profeta ainda está dormindo, e quando ele olha, o exército inteiro em volta deles. O profeta Eliseu morava em Dotã, e do nada aparece um exército lá para prender o Eliseu. O rapaz derruba o Paulo, sai correndo. Eliseu corre que ele está perdido. Tem um exército em volta deles. Eliseu fala: fica tranquilo, rapaz, vai lá pegar água, fazer café. Mais são vocês estão conosco do que vocês estão comigo. Acho que o rapaz você entendeu, né? Só está nós dois aqui. Estou falando que você tem um exército lá fora. Você está louco? Você não acordou ainda. Eu vou fazer o café, você toma o café e você acorda. Aí você vai perceber que tem um exército lá fora e a gente está só em dois aqui. Eliseu falou assim: você orar para os olhos desse rapaz. Deixa ele enxergar. Aí Deus abre os olhos aqui no moço. E ele vê carruagens, carros de fogo cercando a casa de Eliseu. Senhor, está no controle da nossa vida. Nós temos o poder do Espírito Santo no nosso meio. Não importa qual seja a oposição, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o problema, não importa nem qual seja a enfermidade, porque se ainda uma enfermidade ou um problema nos levar à morte, nosso futuro vai estar garantido. Porque nós temos que ter Deus em casa. Não deixa nenhum filho do diabo desmoralizar você. Não deixa nenhuma mensagem do inferno fazer você parar, fazer você desanimar, fazer você fraquejar. Tenha uma palavra de ânimo nos seus lábios. Irmãos, como é triste ouvir palavras de derrota da boca de cristãos. É triste ouvir da boca de todo mundo, mas do cristão é pior. Não chega um ímpio lá, um filho do diabo lá, alguém que ainda está nas trevas. Chega lá e fala assim: a gente está perdido, né? O crente fala: a gente está perdido. Eu estou passando por uma situação muito grave. O crente fala assim: e eu então? O outro fala assim: eu estou com uma dor no estômago. Eu falo: rapaz, eu estou cuspindo sangue. Parece que é uma disputa para ver quem tem uma desgraça maior na vida. Que é a palavra de crente, não? Não estou pregando aqui a força da palavra, do pensamento, da autoajuda. É isso não. Mas nós precisamos falar como quem é filho de Deus. O Paulo olhou para nós e falou: filho do diabo, sai da frente, eu tenho que pregar o evangelho para esse homem aí. Você vai ficar cego agora. Você não vai impedir o evangelho. Você não vai impedir a palavra do Senhor. Irmão, vamos abrir a boca para falar coisa boa. Não ser também alienado, não é isso. A situação está difícil sim, mas o nosso Senhor está no controle. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o evangelho, a gente vai morar no céu, Jesus vem nos buscar. Glória a Deus. Deixa esse mundo virar de ponta cabeça, colocar fogo no Congresso, o que quer que seja. A gente não está preocupado com isso. É lógico que não está errado que fez aquilo lá. Mas aquilo lá muda a nossa esperança? Não. Aquilo lá vai deixar a gente desesperado de jeito nenhum. Até porque os maiores palácios desse mundo vão ser queimados mesmo. O fogo vai destruir tudo isso aqui, mas a nossa casa está no céu. Onde aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Aleluia. Nós cantamos: eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente, que celeste fulgor. Nós estamos caminhando para o céu. E aqui é assim mesmo. Aqui tem morte, aqui tem tristeza, aqui nós perdemos pessoas que nós amamos, tem enfermidade. Nós precisamos olhar para essas situações e falar assim: não, confie em Jesus. E é a última lição que a gente tira isso aqui tudo, irmãos. É que a única maneira de fazer as pessoas conhecer verdadeiramente a Deus é através da palavra. Quanto nós conhecemos a palavra? Quanto nós falamos a palavra? Quanto nós pregamos a palavra? Estou muito feliz aí de ter um movimento grande na igreja de leitura da Bíblia. Muito feliz mesmo de ver as pessoas estão lendo a Bíblia. Isso traz uma satisfação, uma alegria muito grande. E quanto
mais a gente se encher da Bíblia, mais a gente vai falar dela. Quanto mais porcaria a gente pôr na nossa mente, mais porcaria a gente vai falar. Estávamos na escola bíblica hoje falando disso, né? Como é que a gente para de falar da vida dos outros, de contar mentira, de falar coisas que não procedem e não precisam ser faladas? Romanos capítulo 2, verso 2: transformados pela renovação da vossa mente. Como é que a gente renova a mente? Colocando coisa boa lá dentro. Como é que a gente põe coisa boa na cabeça? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, né? O assunto muda, porque aí eles vão para uma rodinha, já tinha assim, uma rodinha, uma conversão assim: pô, você viu aquele negócio lá no texto? Como é que aconteceu aquele negócio lá? O pessoal está começando a conversar sobre a Bíblia, já melhorou. A gente vai falar menos da vida dos outros, agora vamos falar da Bíblia. Como é que Abraão fez aquilo? Você viu Sara, e o Isaac, e o Jacó e tal? O pessoal está conversando isso. Porque agora está no começo ainda, né? O pessoal está vendo Gênesis aí, alguns outros primeiros e tal. Inclusive estavam falando do povo do deserto, aí começa a falar de Samuel, de Salmo, a história de Jó, isso aqui, né? Final do ano, todo mundo falando aí do Apocalipse. A gente vai terminar junto. Eu estou lendo ele de novo esse ano. Deus é maravilhoso. E a única forma de levar as pessoas a conhecerem a Deus é através da palavra. Nós somos o povo da palavra. Somos o povo da Bíblia. Vou conversar com o jovem uma vez, eu vou encerrar aqui. Ele perguntava um negócio, eu dava um texto bíblico para ele. Ele perguntava um outro negócio, eu dava outro texto bíblico para ele. Ele falou assim para mim: você não tem uma resposta que não seja bíblica? Eu falei assim: e para que eu faria isso? Para que eu vou dar uma resposta que não seja bíblica? Porque se a Bíblia não for a melhor resposta, então não há resposta. Vamos falar da palavra, as pessoas precisam ouvir a palavra. Tem muita gente nas igrejas que não conhece a palavra. E a palavra é aquilo que vai fazer as pessoas maravilhadas que creem em Jesus. Pastor, eu não tenho uma paixão assim por Jesus, porque você não leu a palavra. Então leia a palavra. A palavra vai fazer com que você se apaixone por Jesus. É a palavra que vai levar você a amar a Deus acima de todas as coisas. É a palavra que vai fazer você perceber que Jesus é a pérola de grande valor. E quando alguém encontra, vende tudo que tem para comprar essa pérola. Vai fazer você entender que a palavra de Deus vai fazer você entender que Jesus é o tesouro escondido. Que o homem descobriu que estava no campo e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ir lá cavar e encontrar esse tesouro. Somente a palavra. Amém? Possamos estar cheios do Espírito, testemunharmos com fervor e com alegria, levarmos a palavra que você não conhece. E se você ainda não conhece a palavra de Deus, pegue sobre Deus. Não espere solução para o problema teu, seja ele físico, seja emocional, seja espiritual, em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. Não existe solução a não ser em Jesus. Se você não tem Jesus, você está perdido. Entregue a vida a Cristo. Faça isso hoje, não perca mais tempo, que amanhã pode ser tarde demais. Se você não entregou a vida a Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Porque a única maneira de caminhar vitoriosamente no Evangelho é cheio do poder do Espírito. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Outra vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder,
Senhor, nós estamos no começo de mais um ano. Hoje é dia 15 ainda do primeiro mês. Ó Deus, sabemos que pode haver pessoas que nos assistem, que nos ouvem, ou aqui nesse ambiente, que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Pessoas, ó Deus, que não têm esperança, não têm a certeza da vida eterna, a certeza da salvação, a certeza de vai morar no Senhor. Pai, nós pedimos agora que no poder do Espírito Santo o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas, para que elas consigam enxergar a sua própria situação, a sua própria condição. Que elas possam perceber, ó Deus, a gravidade do seu pecado e a seriedade que é viver uma vida sem ter comunhão contigo, sem ter entregado a vida ao Senhor. Que elas possam compreender, ó Deus, o quanto o pecado é grave e as consequências eternas que ele traz. E que, entendendo essa consciência, eles possam correr para a tua presença. Eles possam se render a ti e clamar por graça, por misericórdia, por salvação nessa noite. Nós queremos, ó Deus, que onde quer que a nossa voz possa chegar, aqui neste lugar e à distância, Senhor, pessoas sejam salvas nesse momento. Pessoas se convertam a ti nesse momento. Pessoas que estão afastadas possam voltar para o Senhor nesse momento agora. Arrependidos, quebrantados. Ó Deus, em nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor, que já somos salvos, temos consciência da nossa salvação, nós te clamamos pelo poder do Teu Espírito sobre nós. Pai amado, aquela igreja começou a missão, porque estavam cheios do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, caminhar de acordo com a Tua vontade e a Tua graça, cheios do poder do Teu Espírito. Não queremos, ó Deus, tomar iniciativas por nós mesmos. Não queremos, ó Senhor, viver baseado nas nossas próprias convicções. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Precisamos aprender a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Queremos que o nosso coração hoje seja quebrantado por esse mesmo Espírito. A Tua palavra diz que se hoje nós ouvirmos a Tua voz, que nós não endureçamos os nossos corações, mas nós não podemos, ó Deus, quebrantar os nossos próprios corações se o Teu Espírito Santo não fizer isso por nós. Por isso clamamos misericórdia e graça do Senhor sobre nós nessa noite, para que os nossos corações sejam quebrantados, para que o nosso coração seja aberto, para que seja tirado de dentro de nós, ó Deus, um coração de pedra e possamos receber um coração de carne, submisso ao Senhor, obediente a Ti. Porque somente esse coração poderá ser cheio do poder do Espírito Santo. E queremos, ó Deus, que esse Teu Espírito conduza cada passo nosso, cada atitude nossa, cada decisão nossa. Senhor, queremos andar conduzidos por esse Espírito Santo, ó Deus, para podermos ser bênção, ó Pai amado, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, nos ambientes de trabalho, ó Deus amado, por onde andarmos, ó Senhor, no trânsito, na escola, nos ambientes que frequentamos. Senhor, que nós possamos, ó Deus, sermos instrumentos do Teu Espírito para manifestar o poder e a autoridade que há no nome de Jesus sobre a nossa vida. Que possamos nos levantar, Senhor, contra as investidas de Satanás, contra as barreiras que se levantam, contra as oposições à pregação do Evangelho. Senhor, nos momentos em que formos desafiados a abandonarmos a nossa fé, a fraquejarmos diante das adversidades, das ideologias, das filosofias desse mundo, possamos testemunhar com autoridade e com poder de Deus. Não queremos apenas ter um discurso religioso, não queremos apenas ficar repetindo, ó Deus amado, dogmas e regras e leis religiosas, mas queremos manifestar o poder que há no nome de Jesus, para que a Tua palavra seja conhecida, Senhor. Pai Santo, conversamos esta manhã na escola dominical sobre a importância de falarmos a verdade em amor, abandonarmos a maledicência. Ó Deus, e somente se a Tua palavra estiver nos nossos lábios, nós vamos conseguir chegar a esse ponto, Pai.
cuidarmos bem das nossas palavras, usarmos bem a nossa palavra, a nossa língua, para que possamos, ó Deus, estarmos cada dia mais encantados com o Senhor por causa da Tua palavra, no poder do Teu Espírito, para que possamos contagiar, Senhor, o mundo em que nós vivemos, com essa alegria que é conhecer a palavra do Senhor. O mundo precisa conhecer a Tua palavra. Nossa família precisa conhecer a Tua palavra, Senhor. A igreja precisa conhecer mais a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Tem misericórdia de nós. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez nessa noite, Pai. Esse lugar que chamamos de Tua casa. Obrigado por nos permitir adorar o Teu nome, agradecer o Senhor. Obrigado por falar conosco de forma tão bondosa, tão carinhosa. Leva-nos debaixo da Tua graça, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a permanecer nessa palavra que decidimos hoje colocar em prática na nossa vida. Se depender de nós, nos esqueceremos daqui a 5 minutos que foi dito aqui e a decisão que tomamos em relação ao Senhor nessa noite. Mas se o Senhor nos ajudar, essa palavra vai germinar, ela vai crescer e vai frutificar. E o fruto glorificará o nome do Senhor. É para a Tua glória, para o Teu louvor que nós pedimos que o Senhor faça isso conosco. Leva-nos debaixo da Tua graça, Senhor. Enche-nos pelo Espírito. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Aleluia. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se sentar, faça sua oração de gratidão, e a gente vai se encontrar lá.